Tudo dentro de você já gritou para parar. O cansaço era tão real, tão físico, tão presente, que continuar parecia não fazer mais sentido nenhum. Se você já sentiu isso, precisa ouvir o que vou te dizer agora, porque o que acontece exatamente nesse momento é o que vai determinar o resto da sua história. A maioria das pessoas interpreta a dificuldade como uma mensagem de que o caminho está errado, de que o sonho é grande demais, de que talvez não seja para elas. E é exatamente aí que a vida separa os que chegam dos que ficam pelo caminho. Não pela competência, não pelo talento, não pela sorte, pela interpretação. Pense nisso por um segundo. Duas pessoas enfrentam exatamente o mesmo obstáculo. Uma vê um sinal de parada, a outra vê uma prova de que está evoluindo. O obstáculo é idêntico. O que muda é tudo o que acontece depois. E isso começa na mente, antes de qualquer ação. Este vídeo não é sobre motivação superficial. Não é sobre frases bonitas que somem no dia seguinte. É sobre algo muito mais profundo e muito mais poderoso. É sobre aprender a separar dificuldade de desistência e entender por que o pensamento positivo não é uma ilusão ingênua, mas sim a tecnologia mental mais subestimada que existe. Você vai entender hoje por que as pessoas que mais conquistaram na vida não eram necessariamente as mais talentosas, mas sim as que se recusaram a deixar que o peso do momento presente apagasse a visão do que estava por vir. Pessoas que desenvolveram uma capacidade silenciosa quase invisível de continuar quando tudo ao redor dizia para parar. Se você está passando por um momento difícil agora, se está questionando se vale a pena continuar, se está cansado de lutar e ainda não ver resultado, este vídeo foi feito para você. Não por acaso, mas porque quem chega até conteúdos como este geralmente está em um ponto de virada, mesmo que ainda não saiba disso. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui você encontra conteúdo que vai muito além da superfície. Deixa também o seu coração neste vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Esse gesto simples pode mudar o dia ou até a vida de alguém que você conhece. Agora vamos começar de verdade. A ilusão do fracasso. Uma das maiores armadilhas da mente humana é tão convincente, tão bem disfarçada, que engana até as pessoas mais inteligentes e determinadas. Essa armadilha tem um nome simples: a ilusão do fracasso. E ela funciona assim. No momento em que a dificuldade aparece com força total, a mente cria uma narrativa automática de que aquilo que você está vivendo é a prova concreta de que você falhou, de que o caminho está errado, de que o esforço não vale a pena. Essa narrativa é poderosa. Ela vem acompanhada de sensações físicas reais, cansaço, angústia, dúvida e, por isso, parece absolutamente verdadeira. Mas ela é uma ilusão. O fracasso real não é o momento em que as coisas ficam difíceis. O fracasso real é a decisão de parar antes de descobrir o que estava prestes a acontecer. E o que torna isso tão cruel é que a dificuldade máxima e o avanço máximo geralmente coincidem no tempo. A resistência mais intensa aparece exatamente quando você está mais próximo de uma virada. Não antes, não depois. Exatamente ali. Pense na natureza por um momento. Uma semente que está prestes a germinar passa pelo seu momento de maior pressão justamente antes de romper a terra. O pintinho que está prestes a nascer usa toda a sua força para quebrar a casca, e é esse esforço que fortalece seus pulmões para respirar. Se alguém quebrasse a casca por ele, ele morreria. A resistência não era o problema, era o processo. O mesmo princípio governa a vida humana com uma precisão absoluta. As pessoas que desistem no momento da dificuldade máxima não estão evitando o fracasso. Estão criando o único fracasso real que existe, o de nunca saber o que estava do outro lado. E carregam isso pelo resto da vida, não como uma memória de derrota, mas como uma pergunta permanente que nunca terá resposta. E não há peso maior do que uma pergunta sem resposta sobre o que poderia ter sido. A ilusão do fracasso também se alimenta de comparação. Quando você está no meio da luta, com as mãos sujas e o corpo cansado,
Você olha para os lados e vê pessoas que parecem estar bem, que parecem ter chegado lá com facilidade, que parecem não ter passado pelo que você está passando, mas o que você está vendo não é a realidade. Você está comparando o seu bastidor com o palco dos outros. Você está vendo o resultado deles e comparando com o seu processo, e isso é uma comparação fundamentalmente injusta e completamente destrutiva. Todo mundo que chegou a algum lugar significativo passou por um período em que parecia que não estava chegando a lugar nenhum. Todo mundo, sem exceção. A diferença não estava na ausência de dificuldade. Estava na recusa de interpretar a dificuldade como fracasso. Estava na capacidade de olhar para o caos do presente e ainda enxergar a ordem do futuro. Estava em uma escolha que parece pequena no momento, mas que muda absolutamente tudo. A escolha de continuar. Desconstruir a ilusão do fracasso é o primeiro passo para qualquer conquista real. Porque enquanto você acreditar que dificuldade significa direção errada, você vai mudar de direção toda vez que as coisas ficarem difíceis. E vai passar a vida inteira começando e nunca chegando. Não por falta de capacidade, mas por excesso de interpretação equivocada. O mecanismo da desistência. Para entender por que é tão difícil continuar quando tudo pesa, você precisa entender algo sobre como o cérebro humano foi construído. Não como ele deveria funcionar, mas como ele realmente funciona, especialmente sob pressão. E quando você entender isso, vai parar de se culpar pela vontade de desistir e vai começar a tratá-la pelo que ela realmente é. Um sinal biológico, não uma verdade. O cérebro humano foi programado ao longo de milhões de anos com uma missão primária: manter você vivo, não feliz, não realizado, vivo. E para cumprir essa missão, ele desenvolveu um sistema de alarme extremamente sensível que dispara toda vez que detecta esforço prolongado, incerteza ou ausência de recompensa imediata. Quando esse alarme dispara, ele envia uma mensagem muito clara para o seu corpo e para a sua mente. Pare, conserve energia. Isso é perigoso. O problema é que esse sistema foi desenvolvido para um mundo completamente diferente do que vivemos hoje. Ele foi desenvolvido para um ambiente onde o esforço prolongado sem resultado imediato realmente significava perigo, onde era literalmente uma questão de sobrevivência. Mas no mundo moderno, onde os maiores resultados surgem exatamente do esforço prolongado sem recompensa imediata, esse sistema antigo se torna o maior inimigo do seu potencial. Quando você está construindo algo grande, aprendendo algo novo, mudando um hábito, desenvolvendo uma habilidade, o seu cérebro primitivo não vê progresso. Ele vê ameaça. Ele vê gasto de energia sem retorno imediato. E ele usa todas as ferramentas disponíveis para convencer você a parar. Cansaço que parece maior do que é, dúvidas que parecem mais razoáveis do que são, comparações que parecem mais pertinentes do que são, e um senso de urgência para encontrar conforto imediato que parece absolutamente legítimo. E aqui está o ponto mais importante. A vontade de desistir não é fraqueza de caráter, é biologia. É um sistema antigo tentando proteger você de uma ameaça que não existe mais da forma que ele imagina. Entender isso não é uma desculpa para desistir. É o oposto. É o conhecimento que te dá poder sobre esse impulso, porque você não pode vencer um inimigo que você não conhece. Mas quando você sabe exatamente o que está acontecendo, quando você reconhece o alarme pelo que ele é, você pode olhar para ele e dizer: eu ouço você, mas eu sei quem você é, e eu escolho continuar mesmo assim. O mecanismo da desistência também tem um componente social profundo. Somos animais tribais, e por milhares de anos ser diferente do grupo era perigoso. Tentar algo que ninguém ao seu redor tentou, ir em uma direção que as pessoas próximas não compreendem, persistir em algo que os outros já abandonaram, tudo isso ativa um outro sistema de alarme. O medo de isolamento, o medo de ser o diferente, o excêntrico, o que ainda não percebeu que não vai dar certo. E esse medo é silencioso, mas devastador. Ele se disfarça de bom senso. Ele fala com a voz da razão,
Ele usa as palavras das pessoas que você ama para criar dúvida onde havia certeza. E se você não souber reconhecê-lo, vai confundi-lo com intuição, vai tratá-lo como sabedoria e vai desistir achando que foi uma decisão madura, quando na verdade foi uma rendição disfarçada. Conhecer o mecanismo da desistência é o que permite que você o desative conscientemente. Não negando o cansaço, não fingindo que a dúvida não existe, mas entendendo que nenhum desses sinais é a verdade sobre o seu potencial ou sobre o seu caminho. São apenas sinais, e você não é obrigado a obedecer a todos os sinais que o seu cérebro envia. A lei da acumulação invisível. Existe um fenômeno que governa praticamente todos os grandes resultados da vida humana, e que é quase completamente ignorado porque ele opera em silêncio, fora do campo de visão, nos bastidores de tudo que um dia se torna extraordinário. Esse fenômeno pode ser chamado de lei da acumulação invisível, e entendê-lo vai mudar a forma como você interpreta cada dia em que parece que nada está acontecendo. A lei funciona assim. Antes de qualquer resultado visível aparecer, existe um período de acumulação onde todo o trabalho, toda a dedicação, todo o esforço se acumula de forma invisível, como água que vai enchendo um reservatório subterrâneo. Você não vê o nível subindo. Você não sente o progresso, mas ele está acontecendo com uma precisão absoluta, e em determinado momento, quando o reservatório transborda, o resultado aparece de forma tão repentina e tão intensa que parece milagre para quem está de fora. Mas para quem viveu o processo, era apenas a consequência inevitável de tudo que foi acumulado em silêncio. O problema é que vivemos em uma cultura obcecada com resultados imediatos e visíveis. Uma cultura que celebra o momento da chegada e ignora completamente os anos de acumulação que tornaram aquela chegada possível. E quando você está no meio do período de acumulação, sem ver resultados, sem receber validação, sem ter evidências externas de que está no caminho certo, é extremamente fácil concluir que não está funcionando, que você está fazendo algo errado, que deveria tentar outra coisa. Mas a ausência de resultado visível não é ausência de progresso. É apenas progresso acontecendo em uma camada que você ainda não consegue ver. E a decisão de continuar nesse período mesmo sem evidências externas, mesmo sem aplausos, mesmo sem confirmação de que está certo, é exatamente o que separa quem um dia vai transbordar de quem vai esvaziar o reservatório antes de chegar lá. Pense em um bambu japonês. Durante os primeiros 4 anos após o plantio, ele não cresce nada visível acima do solo. Nada. Quem planta e não sabe disso, pode concluir que a semente era ruim, que o solo estava errado, que o método não funcionou. Mas o que está acontecendo nesses 4 anos é que o bambu está construindo um sistema de raízes tão profundo e tão extenso que quando finalmente começa a crescer, cresce 18 metros em 6 semanas. 18 metros em 6 semanas. Não porque algo mudou do lado de fora, porque tudo estava sendo construído por dentro, de forma invisível, durante anos. A sua vida funciona exatamente assim. As habilidades que você está desenvolvendo agora, os hábitos que está construindo, o conhecimento que está acumulando, a disciplina que está praticando, tudo isso está acontecendo em uma camada que o mundo ainda não vê. E a única variável que determina se um dia vai transbordar é se você vai continuar regando mesmo sem ver crescimento. A lei da acumulação invisível também explica por que pessoas que desistem cedo raramente conseguem identificar o momento exato em que perderam. Porque quando você desiste durante o período de acumulação, você não perde apenas o resultado futuro. Você perde também todo o acúmulo que já aconteceu, porque sem continuidade, o reservatório começa a esvaziar. E se você recomeça do zero em outra direção, começa um novo período de acumulação invisível, sem aproveitar nada do que havia sido construído antes. O compromisso com a continuidade não é teimosia. É inteligência estratégica. É entender que o tempo investido nunca é perdido quando a direção é certa, e que o maior desperdício não é o tempo que você passou sem ver resultado,
mas o tempo que você vai gastar recomeçando tudo do início porque não soube esperar o transbordo. Pensamento positivo como tecnologia. Poucas ideias foram tão mal compreendidas, tão ridicularizadas e ao mesmo tempo tão mal aplicadas quanto o pensamento positivo. De um lado, existe uma versão ingênua e perigosa dele, que prega que basta pensar bem para que tudo aconteça, que ignora a realidade, que foge dos problemas e os chama de negatividade. Essa versão é de fato inútil, e o ceticismo que ela gera é completamente compreensível. Mas existe outra versão completamente diferente que não tem nada de ingênua e que os maiores realizadores da história usaram como uma das ferramentas mais poderosas do seu arsenal mental. E é sobre essa versão que precisamos falar. O pensamento positivo real não é a negação da dificuldade. É a recusa de deixar que a dificuldade defina a narrativa. É a capacidade de manter simultaneamente duas realidades na mente. A consciência clara do obstáculo que existe no presente e a visão firme do resultado que existe no futuro. Não um ou outro. Os dois ao mesmo tempo. E é essa capacidade de manter a tensão entre o que é e o que pode ser que gera a energia necessária para continuar avançando. Pense na mente como um sistema de navegação. Quando você define um destino, o sistema aceita o ponto de partida exatamente como ele é, com todos os obstáculos, desvios e condições adversas, e ainda assim continua apontando para o destino. Ele não nega os obstáculos. Ele os incorpora ao cálculo e continua navegando. O pensamento positivo funciona da mesma forma. Ele não finge que o obstáculo não existe. Ele recusa que o obstáculo seja o destino. Os grandes realizadores da história tinham algo em comum que raramente é discutido: uma capacidade extraordinária de conversar consigo mesmos de uma forma que sustentava a ação em vez de paralisá-la. Quando as coisas iam mal, quando os resultados não apareciam, quando o mundo dizia que era impossível, eles tinham uma narrativa interna que não estava à venda. Uma narrativa que dizia: independentemente das circunstâncias externas, isso ainda vai acontecer. Eu ainda vou chegar lá. Isso é temporário, e o que estou construindo não é. Essa narrativa interna não é uma fantasia. É uma tecnologia mental. E como toda tecnologia, ela pode ser desenvolvida, refinada e aplicada de forma deliberada. O primeiro passo é entender que você está constantemente contando uma história para si mesmo. A questão não é se você tem uma narrativa interna. A questão é se essa narrativa está trabalhando a seu favor ou contra você. Porque ela está sempre ativa, sempre influenciando o que você faz, o que você tenta, o que você acredita ser possível para você. O pensamento positivo como tecnologia começa com a escolha consciente de qual história você vai contar para si mesmo sobre o que está acontecendo. Não uma história falsa. Não uma história que ignora os fatos, mas uma história que coloca os fatos dentro de um contexto maior. Uma história que diz: isso é difícil e eu estou crescendo. Isso está demorando e eu estou acumulando. Isso dói e eu estou ficando mais forte. Não apesar do que está acontecendo, mas por causa do que está acontecendo. E quando essa tecnologia é aplicada de forma consistente, ela começa a mudar algo muito mais profundo do que o estado emocional momentâneo. Ela começa a mudar o que você nota, o que você busca, as conexões que você faz, as oportunidades que você enxerga, porque a mente humana tem uma capacidade notável de encontrar o que está procurando. E se ela está programada para encontrar evidências de que vai dar certo, ela vai encontrar essas evidências mesmo em meio ao caos. Enquanto uma mente programada para o fracasso vai encontrar evidências de fracasso mesmo em meio ao progresso. O pensamento positivo não muda a realidade diretamente. Ele muda você, e você muda a realidade. Essa é a sequência correta. E é por isso que não é ingenuidade. É a compreensão mais sofisticada possível de como a mente humana influencia os resultados da vida. A identidade que sustenta a continuidade. Existe uma diferença fundamental entre duas formas de se relacionar com os seus objetivos.
E essa diferença determina quase completamente quem chega e quem não chega. A primeira forma é baseada em motivação. A segunda é baseada em identidade. E embora pareçam semelhantes, elas funcionam de maneiras completamente opostas, especialmente nos momentos mais difíceis. A motivação é um estado emocional. Ela sobe e desce, aparece e desaparece, é alimentada por eventos externos e morre quando esses eventos param. Quando você recebe um elogio, a motivação sobe. Quando vê um resultado, ela sobe. Quando lê uma história inspiradora, ela sobe. Mas quando nada disso está presente, quando a rotina é cinza, quando os resultados demoram, quando ninguém está olhando, a motivação some. E se a sua continuidade depende da motivação, ela vai e some junto. A identidade, por outro lado, não depende de estado emocional. Ela depende de crenças sobre quem você é. E crenças sobre quem você é são muito mais estáveis, muito mais resistentes, muito mais difíceis de abalar do que sentimentos passageiros. Quando a sua ação está ancorada na identidade, você não continua porque está motivado. Você continua porque é quem você é, e fazer diferente seria uma contradição com a sua própria imagem. Pense na diferença entre alguém que diz, eu estou tentando me exercitar, e alguém que diz, eu sou uma pessoa que se exercita. A diferença não é semântica, é estrutural. A primeira pessoa vai se exercitar quando tiver disposição, quando a agenda permitir, quando o ambiente for favorável. A segunda pessoa vai se exercitar porque é parte de quem ela é, e não se exercitar seria violar a sua própria identidade. Não é obrigação. É coerência. Os maiores realizadores da história não confiavam na motivação para manter a consistência. Eles construíam identidades tão sólidas ao redor dos seus objetivos que a continuidade se tornava automática. Eles se tornavam o tipo de pessoa que faz determinadas coisas, independentemente de como estão se sentindo. E quando a dificuldade aparecia, ela não confrontava a motivação deles, confrontava a identidade deles. E identidade é muito mais difícil de negociar do que motivação. A questão que precisamos responder então é: como se constrói uma identidade de continuidade? E a resposta é mais simples do que parece, embora exija uma disciplina real. Identidade é construída através de evidências acumuladas. Cada vez que você faz o que disse que ia fazer, mesmo sem vontade, mesmo sem resultado imediato, você deposita uma evidência na conta do banco da sua identidade. Você diz para si mesmo, de forma não verbal, mas absolutamente poderosa: eu sou o tipo de pessoa que continua. E com o tempo, com a acumulação dessas evidências, essa crença se torna tão sólida que nenhuma dificuldade externa consegue abalá-la facilmente. O oposto também é verdadeiro, e é importante entender isso. Cada vez que você cede ao impulso de desistir, de postergar, de fazer menos do que se comprometeu, você deposita uma evidência contrária. Você diz para si mesmo: eu sou o tipo de pessoa que para quando fica difícil. E essas evidências também se acumulam, também formam identidade, também criam um padrão que se torna cada vez mais difícil de quebrar. Por isso, a continuidade não é apenas sobre o resultado que você está buscando. É sobre quem você está se tornando no processo. Cada dia que você continua, cada momento em que você escolhe avançar quando poderia parar, você está esculpindo uma versão de você mesmo, que vai carregar essa capacidade para todas as outras áreas da vida. Você está construindo o músculo da persistência, e esse músculo vai servir você muito além do objetivo atual. A identidade que sustenta a continuidade é o maior ativo que um ser humano pode desenvolver. Não porque ela torna a vida fácil, mas porque ela torna você maior do que qualquer dificuldade que a vida vai apresentar, convertendo dificuldade em combustível. Existe uma habilidade rara, desenvolvida apenas por aqueles que decidiram levar a sério o próprio potencial, que transforma completamente a experiência de viver em direção a um objetivo grande. Essa habilidade é a capacidade de converter dificuldade em combustível. Não tolerá-la, não sobreviver a ela, não simplesmente aguentar,
mas genuinamente transformá-la em energia que impulsiona o avanço. E o ponto de partida dessa conversão é uma mudança de interpretação que parece simples, mas tem consequências profundas. Parar de tratar o obstáculo como um adversário e começar a tratá-lo como um instrutor. Um instrutor duro, exigente, que não tem paciência para quem não quer aprender, mas que entrega um conhecimento que nenhuma situação confortável jamais poderia oferecer. Cada dificuldade que você enfrenta no caminho para um objetivo significativo está te ensinando algo que você precisava saber para chegar lá. Às vezes, ela está revelando uma fraqueza que precisava ser fortalecida. Às vezes, está mostrando uma crença limitante que precisava ser questionada. Às vezes, está desenvolvendo uma habilidade que vai ser indispensável no próximo nível. Às vezes, está simplesmente provando que você tem o que é preciso para continuar. E essa prova é mais valiosa do que qualquer conquista que viesse sem resistência. Os maiores ativos de qualquer pessoa que conquistou algo significativo não são os diplomas, os recursos, os contatos ou os talentos naturais. São as cicatrizes invisíveis das dificuldades que ela atravessou e que a transformaram no caminho. São as capacidades que só existem porque foram forjadas sob pressão. São as perspectivas que só surgem quando você foi obrigado a enxergar além do que era confortável enxergar. Nenhuma desses pode ser adquirida em condições fáceis. Elas só existem como produto da dificuldade convertida. A conversão de dificuldade em combustível começa com uma pergunta, e essa pergunta precisa se tornar um reflexo automático diante de qualquer obstáculo. A pergunta é: o que isso está me ensinando que eu precisava aprender? Não porque isso está acontecendo comigo, não quando isso vai acabar, mas o que isso está me ensinando. Porque quando você faz essa pergunta, você desloca a sua atenção do problema para o aprendizado. E quando a sua atenção está no aprendizado, você não está mais apenas sobrevivendo à dificuldade. Você está extraindo o valor dela. Existe também uma dimensão energética nessa conversão que é fascinante. A raiva, a frustração, a indignação diante de um obstáculo, quando redirecionadas, geram uma quantidade de energia que o conforto jamais consegue produzir. As pessoas que realizaram coisas extraordinárias muitas vezes usaram a resistência que encontraram como combustível emocional. Usaram o ceticismo dos outros como prova de que precisavam continuar. Usaram os fracassos anteriores como motivação para não parar antes de chegar. Usaram a dor do processo como evidência de que o objetivo era real, e que o esforço era real, e que, portanto, o resultado também seria real. Converter dificuldade em combustível não é uma forma de negar a dor. É uma forma de não deixar que a dor defina a direção. Você pode sentir o peso do obstáculo e ainda assim usá-lo como alavanca. Você pode reconhecer que está difícil e ainda assim decidir que difícil não é o mesmo que impossível. Você pode estar exausto e ainda assim escolher que esse cansaço é evidência de esforço real, e que esforço real em direção certa nunca é desperdiçado. A pessoa que aprende a converter dificuldade em combustível não precisa de circunstâncias perfeitas para avançar. Ela pode avançar em qualquer circunstância, porque qualquer circunstância oferece algo que pode ser convertido, e isso a torna imparável de uma forma que nenhuma quantidade de talento ou de recurso consegue replicar. Encerramento e CTA final. Você chegou até aqui, e isso já diz algo importante sobre você. Porque a maioria das pessoas consome conteúdo de forma passiva, deixa as palavras passarem sem deixar que elas aterrissem de verdade. Mas quem chegou até este ponto está buscando algo mais do que entretenimento. Está buscando uma mudança real. E é para essa pessoa que este encerramento foi escrito. Ao longo deste vídeo você passou por 8 verdades que, quando aplicadas em conjunto, formam algo muito maior do que a soma das partes. Você entendeu que a dificuldade é uma ilusão quando interpretada como fracasso, que ela é na verdade o ambiente onde o crescimento real acontece. Você entendeu que o impulso de desistir não é fraqueza de caráter, é biologia antiga que pode ser reconhecida e superada. Você entendeu que existe uma lei de acumulação invisível
que opera em silêncio antes de qualquer resultado aparecer, e que a paciência inteligente é uma das formas mais sofisticadas de estratégia. Você entendeu que o pensamento positivo real não é ingenuidade, é tecnologia mental, e que a narrativa que você conta para si mesmo determina o que você faz, busca e conquista. Você entendeu que motivação é instável, mas identidade é sólida, e que construir a identidade de alguém que continua é o maior investimento que você pode fazer em si mesmo. E você entendeu que dificuldade não precisa ser apenas suportada. Ela pode ser convertida em combustível, em aprendizado, em força, em prova de que você está no caminho certo. Mas entender não é suficiente. Conhecimento sem decisão é apenas informação acumulada. E a decisão que este vídeo convida você a tomar é uma só, mas ela é total. A decisão de não desistir só porque está difícil. Não porque vai ser fácil daqui para a frente. Não porque os obstáculos vão desaparecer. Mas porque você agora sabe o que está do outro lado da resistência. E esse conhecimento muda tudo. O momento mais importante da sua jornada não é quando você começa com entusiasmo. Não é quando você chega com celebração. É o momento silencioso, sem aplausos, sem testemunhas, quando tudo pesa e você escolhe continuar mesmo assim. Esse momento é onde o caráter é revelado, onde a identidade é forjada, onde o futuro é decidido. E esse momento pode estar acontecendo agora, hoje, na sua vida. E a escolha que você faz nele vai reverberar por muito mais tempo do que você imagina. Você não está sozinho nessa jornada. Este canal existe exatamente para ser a voz que te lembra, quando tudo parece pesado demais, de quem você é e do que você é capaz. Se este conteúdo chegou onde precisava chegar, faça algo simples e poderoso agora. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo como este. Deixa o seu coração aqui como sinal de que este vídeo valeu o seu tempo. E compartilha com alguém que está em um momento difícil agora e que precisa ouvir que dificuldade e desistência não são a mesma coisa. Esse gesto pode ser pequeno para você e imenso para quem recebe. Continue. Não porque é fácil, mas porque você sabe agora que do outro lado da dificuldade existe uma versão de você que só existe porque você não parou.